Guardem essa frase. Falar abertamente, expressar opiniões não é interferência eleitoral. Ministro Barroso, ministra Carmen Lúcia, Alexandre de Moraes, que eu me recuso a chamar de ministro. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Fala pessoal, se você curte o meu conteúdo, saiba que ele só continua porque tem gente que apoia. E você pode fazer o mesmo com um pouco mais de $5 por mês. Simples, entre em www.paulofigueiredoshow.com/apoie e use o cupom da descrição e tá pronto. Desde já, meu obrigado. Qualquer empresa e parceiro fogem de você. Nenhuma empresa pode querer fazer o mínimo de negócio com você e com o escritório da Viviane. Vale para a família também. Não adianta transferir todo o patrimônio para a mulher. O que por si só é uma cagada, né? Mas não adianta, porque fazer negócios com a esposa de alguém que está numa OFAC list, big no no compliance dos bancos. Você que faz, sabe essa coisa de extorquir empresa? De ligar para a empresa e falar assim, poxa, você está com uma ação no STF, seria bom você me contratar para fazer um parecer. Um dia isso virá à tona. Acabou, game over. Você é radioativo, mais radioativo que o reator de Chernobyl. Então todo mundo no mercado financeiro corta os laços com você imediatamente. Mas Paulo, de onde você está inventando essas coisas? Querido, presta atenção no noticiário. Vejam o que aconteceu com Karim Khan, o promotor do Tribunal Penal Internacional. Depois que ele entrou na SN List por ordem do Trump na semana passada, todos os bancos do mundo fecharam as portas para ele. E aí você faz a conexão e você vê que a razão para a ordem executiva do Trump contra o Khan, contra o cara do Tribunal Penal Internacional, pode ser idêntica a uma ordem emitida contra o Alexandre. Dá para copiar e colar a decisão. Eu vou explicar mais sobre isso em breve. A gente vai ver mais sobre isso em breve. Mas, em resumo, violação de direitos humanos é motivo para você entrar na lista OFAC. Utilizar as cortes de um país exterior para evitar o devido processo legal americano é exatamente o motivo pelo qual o cara do Tribunal Penal Internacional, esse Khan, sofreu a sanção. E é exatamente nisso que eu tenho trabalhado todos os dias da minha vida. Todos os dias. A gente ainda não chegou lá. Eu tô avisando que a gente ainda não chegou lá. Mas eu tô otimista pra caramba. E a cada ordem de censura, a cada denúncia aloprada, o Alexandre me ajuda. Na prática, quando vier a sanção OFAC, o cara vira um pária, sem conta bancária, sem acesso ao sistema global, bloqueio mundial. Não tem nada que a caneta dele possa fazer. Eu deixo claro, a gente ainda não chegou nesse momento de atingir esse objetivo contra o Alexandre, mas esse é o objetivo. O objetivo é tornar o Alexandre um leproso, um radioativo dentro do Brasil. Qualquer um que se associar a ele também vai ser punido. E muito mais coisa vai surgir no meio do caminho, mas esse certamente é um dos objetivos finais, que ele sofra sanções OFAC. Mas e os vistos? Claro, os vistos também. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é um tiro de 12, a outra é uma bomba atômica. Eu digo para vocês, eu sou só um pobre jornalista. Mas se eu conseguir fazer o que eu estou tentando fazer, nada mais no Brasil vai importar. E por que é fácil? Por que não vou dizer que é fácil, mas por que é possível? Não é difícil eu dizer que essas coisas são possíveis.
Ora, eu já disse a vocês, o Alexandre está surfando em uma onda, estava surfando em uma onda, essa onda se dissipou. Acabou o apoio de Joe Biden, acabou o dinheiro da USAID para financiar a censura no Brasil. Acabou esse negócio de tirar a empresa americana do Brasil na base da porrada, como fizeram com o X, de tomar ativos de empresa. Decisão via postar decisão no X. Acabou isso sem repercussão. Acabou essa onda. Acabou o apoio, acabou todo mundo batendo palma para censura. Não é. As pessoas perguntam quem está por trás do Alexandre de Moraes. Hoje nós sabemos. E nós sabemos que o Alexandre de Moraes é o sintoma no Brasil de uma doença global. O Alexandre não foi o único que surfou nessa onda da censura. A gente via que na Europa também tinha muita gente surfando nessa onda, líderes de esquerda fazendo coisas muito parecidas com o Brasil. E essa onda acabou. E agora vem, na direção do Alexandre, um tsunami. E que tsunami é esse? Ora, vejam o discurso histórico do vice-presidente J.D. Vance na Conferência de Segurança de Munique para vocês entenderem o contexto. Ele estava falando isso na frente de todos os líderes mais importantes da Europa. Um dos fóruns de segurança mais importantes, talvez o fórum de segurança mais importante do mundo. Vale a pena. Eu tô de novo ficando resfriado. Esse negócio de ficar viajando o tempo inteiro dando isso. Vejam trechos do discurso dele. J.D. Vance, abre aspas. Agora, essas declarações levianas são chocantes para os ouvidos americanos. Durante anos nos disseram que tudo o que financiamos e apoiamos é feito em nome dos nossos valores democráticos compartilhados. Tudo, desde nossa política em relação à Ucrânia até a censura digital, é apresentado como a defesa da democracia. Mas quando vemos tribunais, ele diz aqui, europeus, mas pode ser brasileiro, cancelando eleições e altos funcionários ameaçando cancelar outras, devemos nos perguntar se estamos nos mantendo em um padrão suficientemente elevado. E eu digo nós, porque no fundo acredito que estamos do mesmo lado. Eu olho para Bruxelas, onde os comissários da Comissão Europeia alertaram os cidadãos de que pretendem fechar as redes sociais durante períodos de agitação civil, no momento em que eles identificarem que costuma ser discurso de ódio. Vocês já ouviram falar isso de algum lugar? Ou para este próprio país, ele está falando da Alemanha, onde a polícia realizou operações contra cidadãos suspeitos de postar conteúdos antifeministas online como parte de um esforço para, abre aspas, combater a misoginia da internet? Temo que a liberdade de expressão esteja em declínio, diz o J.D. Vance. E em nome da comédia, meus amigos, ou seja, e o mais engraçado, mas também verdadeiro, eu admito que às vezes as vozes mais estridentes a favor da censura não vêm da Europa, mas do meu próprio país, os Estados Unidos, onde a administração anterior ameaçou e pressionou empresas de redes sociais para censurar o que eles chamavam de, abre aspas, desinformação. Vejam, isso é o vice-presidente dos Estados Unidos falando na Europa, mas parece que ele está falando com o Brasil. Ele continua. Desinformação, como por exemplo a ideia de que o coronavírus provavelmente vazou de um laboratório na China. O nosso próprio governo, do Biden, incentivou empresas privadas a silenciar pessoas que ousaram expressar o que acabou se tornando uma verdade óbvia. Eu fui um deles. Meu primeiro bloqueio no Brasil foi justamente por ter dito que o vírus tinha vindo de um laboratório da China. Por isso venho hoje aqui, continua o J.D. Vance, não apenas como observação, mas como uma proposta. E aqui que vocês devem prestar muita atenção. Proposta. Qual é a proposta do novo governo americano? Assim como a administração Biden parecia desesperada para silenciar as pessoas por expressarem as suas opiniões, a onda na qual o Alexandre surfou, a administração Trump fará exatamente o oposto. E espero que possamos trabalhar juntos nisso. Ou seja, a administração Trump
está desesperada para permitir que as pessoas expressem as suas opiniões. E como é que ela vai fazer isso? Ele continua. Em Washington, há um novo xerife na cidade. E sob a liderança de Donald Trump, podemos discordar das suas opiniões, mas lutaremos para defender o seu direito de expressá-las na praça pública. Eu peço a vocês que ouçam essa frase, eu vou ler de novo, e que vocês guardem e vejam o noticiário dos próximos dias relacionado ao Brasil com isso em mente. Sob a liderança de Trump, podemos discordar das suas opiniões, mas lutaremos para defender o seu direito de expressá-las na praça pública ou no debate público. Escutem. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O J.D. Vance continua. Acredito que as pessoas se importam com os seus lares, elas se preocupam com os seus sonhos, elas se preocupam com a segurança e sua capacidade de sustentar a si mesmas e aos seus filhos. Elas são inteligentes. Acho que essa é uma das lições mais importantes que eu aprendi no meu curto tempo na política. Ao contrário do que se pode ouvir, a algumas montanhas de distância em Davos, os cidadãos de todas as nossas nações não se enxergam como animais educados. Gado. Ou como peças intercambiáveis de uma economia global. O que ele está dizendo? Que nós não queremos editores da sociedade, os iluminados. Os manéis aqui não aceitam que os iluminados editem a sociedade da forma que eles querem. Ele continua, o J.D. Vance diz, e não é surpreendente que eles não queiram ser deslocados arbitrariamente ou implacavelmente ignorados pelos seus líderes. O papel da democracia é justamente decidir essas grandes questões nas urnas. Acredito que ignorar as pessoas ou desconsiderar as suas preocupações, ou pior ainda, fechar mídias, Terça Livre, revista Timeline, a própria Jovem Pan, que não foi fechada, mas foi castrada, cancelar eleições ou excluir cidadãos ou cidadãos, como diz a Janja, do processo político não protege nada. Excluir cidadãos do processo político como estão fazendo com o Bolsonaro? J.D. Vance. Ele diz não. Na verdade, é a maneira mais certeira de destruir a democracia. Falar abertamente e expressar opiniões não é interferência eleitoral. Bum! Fim do TSE. Guardem essa frase. Falar abertamente e expressar opiniões não é interferência eleitoral. Ministro Barroso, ministra Carmen Lúcia, Alexandre de Moraes, que eu me recuso a chamar de ministro. Isso é o que diz o vice-presidente dos Estados Unidos em nome da administração do mundo livre. Mesmo quando as pessoas expressam opiniões fora do seu próprio país. Estão ouvindo? Mesmo quando as pessoas expressam opiniões fora do seu próprio país. Mesmo quando essas pessoas são muito influentes. E digo isso com humor. Se a democracia americana sobreviveu a 10 anos de reprimenda de Greta Thunberg, vocês podem sobreviver a alguns meses de Elon Musk. Mas o que nenhuma democracia, seja americana, alemã ou europeia, sobreviverá é dizer a milhões de eleitores que os seus pensamentos, as suas preocupações, as suas aspirações e os seus apelos por ajuda são inválidos ou indignos de consideração. A democracia se baseia no princípio sagrado de que a voz do povo importa. Não há espaço para barreiras. Ou se sustenta esse princípio ou não. Europeus, e eu digo, brasileiros, o povo tem voz. Se você, como eu, está dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu.
E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria. Não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte. Faça o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não tô brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, a pessoa já tá acostumada a ouvir isso. Não. É importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.